Bom, acho que eu vou compartilhar com vocês aqui já nosso deck de hoje, com alguns temas que eu acho bem legal a gente discutir, né? Acho que hoje a gente vai falar um pouco do destaque do Ether aí no mês de julho, né? Acho que nos últimos meses de Call Mensal, uma pergunta recorrente aqui foi justamente o que está acontecendo com o Ether, né? Poxa, está performando bem pior do que o Bitcoin, era aquele cavalo ali que foi ficando para trás, aquele patinho feio do portfólio, muito ceticismo, e agora, em coisa de um mês, isso mudou. Então a gente está falando de stablecoins, está falando de tokenização, e o Ether, que é a maior plataforma de contrato inteligente, vem ganhando cada vez mais atenção. Tem também empresas que estão passando a acumular Ether também. Os ETFs de Ether nos Estados Unidos acordaram e estão captando pra caramba. Então, para isso, eu trouxe aqui a nossa digníssima equipe de research, representada aqui pelo head da área, Pedro Lapenta, Yuri Alter, que vocês conhecem ali, o príncipe do Hash Insider, se eu puder chamar assim. E vamos, sem mais delongas, passar aí para o nosso time de research falar um pouco do resumo do mercado, mas antes eu tenho um anúncio aqui. Alguns de vocês que acompanham ali a nossa comunidade já sabem que a gente está com o nosso décimo, né, emblemático décimo ETF. Esse é um ETF bastante especial para a gente, porque não é um ETF predominantemente de cripto, né? Diferente de todos os nossos ETFs que são predominantemente cripto. Esse é um ETF de ouro, estou falando dele, o GBTC, que começou a negociar já na B3, então coloquem aí nas suas listas para acompanhar esse ativo. É um ETF de ouro que une a tradição do ouro com a inovação do Bitcoin. Então, é um ETF de ouro Bitcoin, a gente desenvolveu um índice para que esse ETF se rebalanceie de uma forma a dar uma exposição inversamente proporcional ao risco, né? Então, medido pela volatilidade. Historicamente, tá? O índice teria sido, na média, ali uns 80% ouro, 20% Bitcoin. Recentemente, né, com a queda de volatilidade do Bitcoin, atualmente a gente está aí, a gente falava sobre isso hoje de manhã, nossa equipe de research comentou que o Bitcoin está aí nas suas mínimas, né, de algum tempo de volatilidade, então ganhou espaço dentro do GBTC. Atualmente a gente está mais para 70-30. Então pode ser um produto muito interessante aí para diversificação de carteira. A gente fala de reserva de valor, né, o ouro sendo a reserva de valor milenar, testada, confiável. A gente fala do Bitcoin como essa nova alternativa, uma reserva de valor digital. Aqui a gente empacota os dois, né? Então a reserva de valor analógica, conhecida, com track record, e a reserva de valor digital, e todo o seu potencial e desenvolvimento até agora, com uma metodologia para o investidor navegar essa possível transição de uma reserva de valor analógica para uma digital, ou pelo menos a divisão de protagonismo de uma reserva de valor analógica para uma digital, tá? Então, o produto já está negociando, a gente fez aí em conjunto com a nossa asset parceira, a Buena Vista, tá? O primeiro ETF que a gente lança também em parceria com outra asset. Então, estamos bem animados aí para acompanhar esse índice daqui para frente. A gente acha que é uma posição que agrega bastante aí dentro das carteiras e mais um ingrediente legal para os assessores, consultores e gestores utilizarem aí dentro das suas carteiras para navegar esse mercado que não tá fácil, né? E é para isso que eu trouxe aqui e chamo, invoco a nossa equipe de research para falar um pouquinho do que aconteceu em julho. Acho que tem mais boas notícias do que mais. Obrigado, Renato. Ótima intro. Hoje aqui com uma difícil missão, né, que é substituir o nosso gestor de portfólio, Marcelo Romero. Falando um pouquinho do mês passado especificamente, a gente pode observar que tem um gap muito grande em julho entre a performance de cripto e o resto dos mercados tradicionais, né? A gente vê essa linha azul que representa o desempenho do Hash 11 marcando cerca de 18%. Então, definitivamente aí uma performance que destoa das demais principais classes de ativos, o dólar, o ouro, o CDI, todos eles com performance positiva, mas muito aquém, né, do que performou o mercado cripto, e o índice Bovespa, né, indicando que o mercado de ações Brasil realmente não teve muito bem nas pernas no mês passado. Em relação, pode puxar, por favor, para o próximo slide, Renato. Em relação ao ano como um todo, isso fica ainda um pouquinho mais mascarado, né? O mesmo
índice de referência do nosso Hash 11, ele performou até o momento 7,5%, abaixo, inclusive, dos outros principais, se não o dólar. Mas a gente vem percebendo desde abril, né, que quando a gente teve aquele movimento, talvez o ápice das tarifas do Trump, uma recuperação muito interessante dentro do mercado cripto. A gente, dentro do Hash 11, tem, obviamente, além do Bitcoin, outros ativos, e um deles, talvez, que seja o principal que explique, né, essa movimentação de preço até acima do Bitcoin, essa recuperação muito forte, é a do Ethereum. A gente, no mês passado, teve dois ativos dentro da cesta do Hash 11, tanto o Ethereum quanto o XRP performando acima dos 35%, o Ethereum, inclusive, acima dos 50%, se eu me lembro bem. Então, a gente pode observar, né? O cenário hoje, e o Pedro até vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, o cenário nos Estados Unidos regulatório parece ser um grande propulsor, né? Um grande catalisador para esse belo price action que a gente vem observando. Então, só fazendo uma digressão rápida, a gente teve nas últimas semanas alguns avanços tanto no Senado quanto na Câmara norte-americana em relação a duas leis que o Pedro vai explicar um pouco melhor, que são o Clarity Act, que ainda não está 100% fechado, e o Genius Act, esse sim que foi plenamente implementado já. E isso parece que está afetando um setor especialmente de cripto mais do que outros, que são as plataformas de contratos inteligentes, como por exemplo Ethereum, Solana, enfim. E isso aí está causando um grande ânimo do mercado como um todo, fazendo com que o Hash 11 hoje, se você pegar tanto numa janela de um mês, 3 meses, 6 meses, se eu me lembro bem, está performando inclusive acima do Bitcoin. Então, muito, muito, muito ânimo nosso em relação a essa recuperada aí desde abril para cá. O Renato fez muito bem, já passando aqui de slide, porque a gente pode observar esses dados, esse fechamento, ele se dá até o final do mês passado, né? Eu falei sobre essas janelas de um mês, 6 meses e 12 meses. Um mês, 3 meses e 6 meses, elas se referem a dados de hoje. Então, o Hash 11 ele já passou o Bit 11 nessa janela de 6 meses, ou de 12 meses, confesso que agora tá me dando um branco. E o que a gente pode então observar é justamente nesse último mês, o ET11, né, que é o nosso ETF de Ether, o XRP-H11, que é o nosso ETF de XRP, todos eles performando muito acima do Bitcoin. Então, a gente já tinha observado no mês passado o Bitcoin atingindo máxima histórica, o que foi, obviamente, uma coisa muito positiva. O mercado, como um todo, fica muito animado quando o Bitcoin vai bem das pernas, mas num segundo momento, como não é raro de acontecer, essa liquidez acaba sendo se redistribuindo, digamos assim, para os outros ativos um pouquinho menores. Primeiro você tem um movimento do Bitcoin puxando o mercado, as pessoas acabam realizando alguns lucros, fizeram muitos deles posições, como alguns de vocês, nos 40 mil dólares, 50 mil dólares, 60, 90, 100 mil dólares, e agora, batendo cerca de 120 mil dólares, é normal que o cotista ele realize um pouco desses lucros, mas procure, né, a próxima grande oportunidade de lucrar. Então a gente acredita que esse bom desempenho, sobretudo do Ether, né, que é o token da rede Ethereum, ele se dá também por isso. Passando para o próximo slide, Yuri, eu vou só. diga lá. Ficou muito boa essa tabela, tá? Primeira vez que a gente traz ela para quem está aqui no call todo mês. Nota que a gente mudou um pouco, né? A gente colocou os nossos ETFs aqui em vez dos índices. Acho que os nomes são mais conhecidos para vocês. E acho que de tudo aqui eu vou chamar atenção, além do que o Yuri já chamou atenção, né? Para a simetria maior agora de outros ETFs mais arrojados, eu vou chamar atenção aqui para o nosso FOMO 11, né, que está no início aí da sua vida, apesar da gente já rodar esse índice há algum tempo, o produto roda há pouco tempo, o FOMO 11 com desempenho importantemente maior do que o Nasdaq Crypto Index, lembrando que o FOMO 11 não é um ativo que tem uma vol muito maior do que a do Hash 11, né? É de se esperar, ET 11, XRP, Web3 são ativos com volatilidade maior do que o Nasdaq Crypto Index. A gente espera que em algum momento eles entreguem um retorno mais assimétrico, mas o FOMO 11 com a sua vol ali mais próxima do Hash 11 ainda assim conseguiu cumprir o seu papel, que é de ser um ETF que traduz aí o desempenho mais amplo e mais assimétrico aí das top 12 ativos, né? E o Nasdaq Crypto Index voltando a performar melhor do que uma posição em Bitcoin puro também, que foi o queridinho ali, como a tabela bem mostra, nos últimos 6 meses, year to date, e 12 meses. Bom comentário, Renato. O FOMO 11 que você apontou agora, ele muito comumente nesses períodos em que a gente está tendo realização de lucros em relação ao Bitcoin,
ele se prova como uma estratégia interessante, né? Porque ele tenta ver através da metodologia de momento, se não o Bitcoin, quais são aquelas que estão com um padrão gráfico interessante, quais dentro da metodologia de momento podem representar uma boa alocação. Então, definitivamente aí num momento como esse, no qual o Bitcoin está um pouco lateralizado, até uma janela mais curta, tendo uma leve correção, esse é um momento interessante aí para olhar com carinho para o FOMO 11. Aqui dois gráficos que a gente traz com algum nível de recorrência, né? São dois apanhados aí que pegam tanto os ciclos do halving quanto os ciclos eleitorais e comparam aí durante uma janela bem ampla de dias o desempenho que a gente tem nesse ciclo atual comparado com os ciclos passados. Como a gente já traz já há algum bom tempo, quando a gente olha para o desempenho, olhando os ciclos do halving, o ciclo atual no qual nós estamos, ele está ainda um pouco aquém do que vimos no ciclo anterior, né, no ciclo do halving que a gente observou antes da quebra da FTX e tudo mais que aconteceu de 2022 para cá. E, como o Renato gosta de falar, né, imaginando que, de alguma forma, os ciclos eles possam rimar, a gente ainda não observou ainda para esse ciclo atual um último grande movimento como a gente viu nos três últimos anteriores, né? Descontando talvez o primeiro, né, que foi um momento na história no qual o Bitcoin valia US$ 1, US$ 2, não era ainda um ativo muito grande, representativo, com uma dinâmica similar ao que a gente pode ver hoje, mas nos últimos dois ciclos o que a gente observou foram retas finais aí, relativamente explosivas para o Bitcoin. Então, imaginando que a gente está com padrões relativamente parecidos com o que a gente viu em ciclos passados, tava até no Hash Insider nessa semana, já que você me cunhou como príncipe do Hash Insider, Renato, bondade sua, mas assim, a gente até chegou a botar que olhando para ciclos passados, o Bitcoin ainda tem lenha para queimar, né? Tem caminho para trilhar. Então, sendo esse o caso, a gente se pergunta qual é o próximo grande catalisador para talvez um último grande sprint de preços nessa reta final do ano. Então, fica aí a indagação. Olhando também no lado direito, os ciclos eleitorais norte-americanos, novamente, né, esses gráficos estão em log, então muitas vezes quando a gente olha eles lateralizados, a impressão é que o Bitcoin não andou muito, mas desde a eleição do Trump no ano passado e o dia de hoje, na verdade, o Bitcoin valorizou e valorizou muito, né? A gente estava aí na casa de cerca de US$ 60.000, hoje na casa dos US$ 115.000, 112, US$ 114.000, dependendo do horário que você esteja vendo esse call, no replay, né? Então, assim, eu não ousaria dizer que o Bitcoin já não andou bastante, mas, obviamente, olhando para como foi no ciclo de 2020, no 2016, 2012, obviamente, talvez com um pouquinho mais de parcimônia, ainda tem muita lenha para queimar. Então, isso é motivo, talvez, para algum nível de ânimo, muito embora sejam muitas as notícias positivas, que a gente vai, talvez, cobrir com mais afinco, o Pedro vai poder falar com mais calma, mas definitivamente né, não sabemos ainda, não tem ainda um claro catalisador. Pode falar, por favor, Renato. E aí, você tá mudo, Renato. Perdão, Yuri. A gente normalmente deixa as perguntas para o final, mas acho que você acabou de tocar na pergunta que o meu xará aqui, o Renato, jogou aqui no Q&A, que é a expectativa para máxima e quando sair, quando que a gente acha que vai ser o recuo. Assim, a única certeza que eu tenho dúvidas em relação a quando que vai ser o recuo, se é que vai ter algum recuo substancial, e a única certeza que eu tenho é que a maioria de nós vai errar. Essa é a única consideração que eu tenho, né? O que a gente pode fazer é uma análise que nem a que o Yuri acabou de fazer, olhando os ciclos passados, mas aquela clássica jargão de mercado, né? E o retorno passado não significa retorno futuro. O momento do Bitcoin, por exemplo, é outro, o momento de Ethereum é outra, a tese está muito mais madura, o cenário que a gente vai embasar mais o que eu estou falando aqui à frente na apresentação é outro, então muito difícil a gente definir aqui e acertar. A gente pode tentar dar um pitaco ou outro, mas com a certeza de que tem muito mais chance de erro do que acerto, né, Yuri? Não, exatamente, exatamente. Eu não acho que seja prudente por parte de analista qualquer tentar presumir qual vai ser o preço, porque a gente pode muitas vezes direcionalmente falar, olhando aí para várias métricas de mercado e ciclos antigos, enfim, o que pode ser, mas eu definitivamente não me arriscaria de cravar um número, não.
Renato. A resposta padrão que a gente sempre usa é assim, enxergar cripto como uma tese de longo prazo, uma alocação estrutural dentro do portfólio, respeitar essa alocação, então o rebalanceamento eventualmente se faz necessário, mas ainda que você tentasse acertar o recuo, então qual seria o plano de ação? Vender toda a posição, sair da classe de ativo? Isso tem assim, tem um risco fatal de ser um momento errado de fazer isso e você deixar muito retorno aí na mesa. Os movimentos de cripto são sempre muito rápidos e abruptos, tá? Então, essa é a resposta que a gente geralmente passa, assim, confie numa alocação estrutural da carteira e confie, ache qual é essa alocação principal e respeita isso. Boa, Renato. Vamos fechar agora só essa introdução do call com um último slide, que é justamente a regressão logarítmica do Bitcoin. A gente coloca toda semana, né? Perdão, todo mês, a nossa projeção e caminhamos aí ainda abaixo do que a gente acredita ser dentro do nosso modelo de regressão logarítmica o preço justo para o Bitcoin. Obviamente, isso aqui é um modelo que envolve números e leva em consideração como deveria ser o comportamento do Bitcoin, analisando ele como se fosse uma rede, não é incorporando todos os detalhes de uma análise fundamentalista, mas enfim, fica aí até incongruência com o que a gente está falando, né, de ter um pouquinho ainda de leia para queimar, se nos ciclos passados a gente sempre ultrapassou essa regressão do que seria o preço justo e às vezes até ficou em sobrepreço antes de eventualmente ver um bear market. Muito possivelmente a gente ainda vai ver até o fim desse ciclo essa linha azul caminhando em cima da faixa amarela. É isso que a gente espera. Agora, dizer especificamente, especialmente em qual ponto, quanto vai overperformar, ou até mesmo se vai efetivamente fazer como fez em ciclos passados, seria impossível. Acho que agora eu posso passar a palavra para o Pedro, né? O Pedro Lapenta, para falar também um pouco sobre os desenvolvimentos do mês. E tem muita coisa, né, Pedro? Tem muita coisa. Obrigado, Yuri. Obrigado, Renato. Obrigado a todos aí, mais uma vez, pela presença aí em grandes quantidades no nosso call. A gente fica muito feliz com essa presença. Né, adicionando esse ponto aí né, de projeção de preço, né, para onde vai. A gente, lembrando, né, que a gente está, assim, existem esses ciclos passados aí, muito atrelado ao ciclo do halving, como o Yuri mostrou. Existe essa história toda que a gente montou, que é essa regressão logarítmica, né, aliás, o gráfico é em log, né, ele não é um gráfico linear, então é importante vocês notarem isso. Então pode parecer que os movimentos são pequenos, mas eles não são, né, quando você olha linearmente. Então, mas assim, o que a gente gosta de reforçar, né, de novo, né, no que o Renato falou, existe uma tendência clara de adoção, existe uma tendência clara de aumento de utilização dessas tecnologias, né? Existe uma tendência clara regulatória no mundo, né? E a gente acredita que esse canal aqui, que tem uma tendência de alta, embora com retornos decrescentes, deve continuar, tá? A gente também tem feito, hoje a gente não trouxe, mas a gente faz isso também para uma base de ativos maior, né? Assumindo que cripto é maior que Bitcoin, né? Então, por exemplo, até né, o jeito de olhar o nosso principal produto, que é o Hash 11, né? Que é um índice de capitalização de mercado, né? Que representa a grande maioria dos tokens listados, né? Também tem um perfil parecido, né? Então você tem toda a camada de infraestrutura, você tem toda a camada de applications, né? E quando você olha da mesma maneira, você tem um shape um pouco diferente, mas você tem essa mesma tendência, né? Seguindo essa questão de adoção, o que nos aponta para retornos crescentes, né? Positivos. É difícil falar, pô, vamos cravar 200 mil, 300 mil, 150 mil, quando, né? Mas o que importa, eu acho que é a tendência continua extremamente favorável. E eu já entro nessa próxima sessão que a gente trouxe especialmente esse mês, né? O Yuri vai falar na sessão final, né? Um resumão do que aconteceu no segundo tri, com base no relatório que a gente disponibiliza, que é o Market Pulse, para todos. Mas, assim, o mês de julho, especialmente, fazia tempo que a gente não via um mês de tanta importância para a indústria, né? Tiveram inúmeros, né? Eu vou quebrar aqui os três primeiros slides, né? São desenvolvimentos significativos na nossa visão aqui em termos de indústria
tendo adoção nas mais variadas maneiras, né? E o último slide eu falo um pouquinho dessa questão regulatória nos Estados Unidos, como o Yuri já antecipou, que é o Clarity Act e o Genius Act, que isso, assim, a gente acha que mudou estruturalmente a indústria e a gente está só começando, né? Então, assim, você vê dentro esse aqui são só alguns, tá? Que a gente trouxe, tá? Eu trago 6 exemplos aqui, eu vou passar bem por cima, assim, só para vocês entenderem, né, como tem se dado o desenvolvimento, né? E é o que a gente vem sempre falando, né? Cripto está cada dia que passa, cripto e blockchain, né, technology, né, cada dia que passa mais embrenhada na economia tradicional, né, mais conectada às finanças tradicionais e agora, né, cada dia que passa com esses eventos isso se confirma. A Circle, por exemplo, né, que a gente falou no mês passado, ela fez IPO. Circle é uma emissora de stablecoins, né, ela é famosa pelo USDC, que é a segunda maior stablecoin de dólar, né, no mercado, né? Além de emitir stablecoins, está querendo ser um banco nacional com foco na reserva de USDC que eles têm, né? Então, aplicou para uma licença nos Estados Unidos para ser um banco, né? Junto ao OCC, né? Que é o órgão responsável. E isso aqui é uma prova clara, assim, dos dois mundos se juntando, né? Então, assim, isso tem impacto, obviamente, em competição, isso tem impacto em novos serviços para a indústria, isso tem impacto na introdução da tecnologia, do que essa tecnologia traz em termos de transações mais baratas, mais rapidez, a tal da programabilidade do dinheiro que a gente tanto fala, né? Que tudo isso utiliza, né, essas infraestruturas que a gente vem falando de plataformas de contrato inteligente, como Ethereum, Solana e afins, né? O Robinhood, né, um dos maiores trading venues nos Estados Unidos, né, para varejo, também está querendo criar sua própria blockchain e está com um projeto enorme, né? Na verdade, é um plano para uma Layer 2, né? Que é uma segunda camada na rede Ethereum, para lançar token de ações e ETFs tokenizados, né? Então, usando a infraestrutura de cripto, de blockchain, para trazer os ativos tradicionais para os seus clientes, e milhares, bilhões de clientes dos Estados Unidos que tradam, né, e negociam com muita intensidade é, as partes boas, né, que essa tecnologia traz. Se puder passar, Yuri. É, Dois grandes, enormes bancos americanos, JP Morgan e Citigroup, né, anunciaram que estão estudando, obviamente, o mercado de stablecoins, né, stablecoins, o que a gente vem falando faz tempo, que talvez seja no curto prazo, né, o tal do killer app, né, a aplicação matadora, vamos dizer assim, traduzido para o português aí, para cripto, né, que basicamente você está trazendo para esses trilhos financeiros toda a camada de pagamento, toda a camada do base de uma moeda de um país. Então, você vê JP Morgan, maior banco americano, é, e o Citi também, um banco internacional, todos grandes, muito entrando nesse assunto, né? Até porque tem impacto para eles, clientes pedem, pode ter impacto em depósitos e uma série de outras coisas. Standard Chartered, que é um banco que vem há bastante tempo já acompanhando o cripto, é um dos primeiros grandes bancos do mundo que começa a oferecer negociação de Bitcoin e Ether à vista para os seus clientes, tanto de retail quanto institucional, né? A gente olha aqui no Brasil e às vezes fala, mas isso aqui já acontece no Brasil, né? Mas parte da nossa beleza de estar no Brasil aqui é ter assistido um pouco antes a movimentação em cripto, né? E a gente como uma empresa presente em vários países consegue afirmar isso, consegue atestar isso com muita clareza. A gente vê o Brasil mais avançado que vários outros mercados, então a gente tem o privilégio de assistir o que acontece aqui antes dos outros mercados, mas isso aqui é mais um sinal de desenvolvimento em outros mercados. Mas isso não tinha até antes do mês de julho, né? Outro sinal muito relevante. Se você puder, para o último slide aí da parte de desenvolvimentos significativos, né? Essa aprovação, né? Esse último ponto aqui é uma parte regulatória. Eu já vou tocar junto com a parte regulatória, mas cripto também tem essas partes, tem essas coisas é, é, peculiares da indústria, né? Para quem não conhece, o Pop.fam era uma plataforma
emissão de meme coins muito focada na Solana, teve um boom muito grande e conseguiu fazer uma oferta, né, um ICO, né, que é um Initial Coin Offering, que é como se fosse um IPO, mas agora, né, mais uma maneira de token, e atraiu 500 milhões de dólares em 12 minutos. É um negócio assim surreal. Só para mostrar, né, que tem coisa acontecendo, as cifras já não são mais brincadeiras. Então, assim, todos esses aspectos, né, que a gente gosta de trazer em todos os nossos relatórios são relacionados a essa parte de adoção da indústria, adoção das verticais, né, e está acontecendo, né? E tudo isso, né, tinha uma ordem cronológica aqui, mas, assim, foi coroado o mês de julho com a tal das grandes aprovações regulatórias aí nos Estados Unidos, né? Então, uma primeira versão aí na Câmara dos Deputados, né, é a da lei anti-CBDC, né? CBDC, lembrando que acaba sendo uma moeda digital emitida diretamente pelo Estado, né, e que tem muitas críticas no mundo, utiliza a tecnologia blockchain, mas tem muitas críticas no mundo perante controle estatal, perante monitoramento dos usuários. Então, os Estados Unidos baniu, né, e eu acho que deve ser confirmada nas outras instâncias lá, tá? Um segundo ponto. Ou seja, né, os Estados Unidos está focando, né, em soluções de mercado, não em soluções estatais, né, que envolvam essa parte de CBDC. Aqui no Brasil, lembrando, o Drex não é uma CBDC, CBDC é uma relação entre, pelo menos do jeito que está desenhado no projeto hoje, né? Existe uma CBDC, mas ela é a relação entre os bancos e o Banco Central, a relação dos bancos com varejo e com empresas, ela não se dá através de uma CBDC, ela se dá através de um depósito tokenizado que tem diferenças brutais na relação de controle de consumo, de monitoramento, de controle estatal, tá? Então, é bastante relevante isso. De novo, o Brasil olhando, né, diferente, olhando produtivamente para a tecnologia. E aí, por último, né, só no último slide, né, o que a gente acha que foi muito relevante, né, o Trump assinou o Genius Act, que foi uma lei aprovada tanto já na Câmara quanto no Senado, né, então já foi sancionada pelo presidente, que é a primeira estrutura regulatória federal, né, para tratar das tais stablecoins de pagamento, né. Então, o que a gente vai ver a partir de agora é essa lei entrando no dia a dia da indústria, né? E a gente começa a ver daqui a pouco inúmeras empresas, inúmeros bancos, inúmeros emissores, né? Tocando stablecoins e tocando cada vez mais a tecnologia, até o ponto que a gente acha, né? Que é o que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo, é que a gente vai ser imperceptível, né? As pessoas estão usando stablecoins, os pagamentos melhoraram bastante, ele ficou muito mais barato, você tem muito mais utilidade, muito mais funcionalidades, e simplesmente está sendo usado o blockchain na infraestrutura e a gente nem sabe, né? Então, esse é um evento e tanto, tá? E um outro, né, um ponto que também foi aprovado na Câmara, mas ainda falta Senado e depois para sanção do presidente da República, mas a gente acredita que vai passar, é o Clarity Act, né, que também era uma coisa que a gente sempre vinha falando de que faltava, que é clareza do que é uma commodity, do que é um valor mobiliário, do que é um token de utilidade, do que é um token de governança, essas coisas todas que vêm dentro desse Clarity Act. Enfim, todos esses aspectos são ultra relevantes, né, e a gente viu, né, o mês de julho, um outperformance relevante de Ethereum, né, em relação ao Bitcoin, embora o Bitcoin, né, estava com seu momento mais favorável, né? Os própria Solana performou melhor que Bitcoin, mas o destaque acabou sendo o Ethereum, porque exatamente, né, o grande beneficiário de todos esses movimentos, né, tanto de adoção da indústria, né, pelos bancos tocando, mas quanto pela lei, a gente acha, e o mercado está achando, vide o preço, né, que vai se dar muito na rede Ethereum. Tem várias razões para isso, né, a rede de plataforma de contrato inteligente mais antiga, né, com maior número de developers, maior número de aplicações, maior quantidade de TVL, né, ela tem mais tempo de vida, ela já foi mais testada e ela tem mais institucionalidade, né? Então, assim, parece que foi escolhida, né, como a rede que vai receber, né, boa parte dessa movimentação, boa parte desse volume de coisa que vai vir por conta dessas ações todas. Tá? Eu acho que dá para parar por aqui. E se quiser alguém fazer alguma pergunta. Ah, eu esqueci desse slide, desculpa. Né? E além disso, né, então, assim, né, o que a gente tem visto, né, e agora em termos de fluxo, né, Bitcoin continua tendo
um fluxo muito importante nos ETFs, né? E Ethereum também deu uma acelerada no terceiro tri por parte disso, né? Dessa antecipação do mercado de que Ethereum vai ser um grande player nesse novo mundo aí de stablecoins. Mas também que a gente tem visto, né? E não vale deixar sem dizer, né? Que é um risco a ser monitorado, né? A questão do desenvolvimento significativo dessas empresas listadas em bolsa que têm comprado cripto para carregar no balanço, né? A gente viu o surgimento da MicroStrategy, do Michael Saylor, né? E muitos outros agora na cola, né? Em termos de Bitcoin, mas também uma série de outras, um movimento muito grande com várias outras, né? Ethereum, com várias empresas fazendo a mesma coisa. A gente viu Solana, a gente viu XRP, a gente viu Tom, né? Então, isso é um negócio assim que parece até um pouco de uma mania, né? Se você olhar em teoria econômica e com excesso de players no mesmo mercado, né? Provavelmente não vai ter espaço para todos, né? Então a gente já começa a olhar com um pouquinho de cautela, né? Mas assim, né? Normalmente é uma compra definitiva, né? Porque esses ativos tendem a ficar alocados dentro dessas empresas. E aí a empresa que passa a refletir o preço daquele ativo que deixa de circular, né? Então, aí pode ter desconto, pode ter prêmio, pode ter tudo isso. E a gente só acha que, assim, parece que passou um pouquinho de tantos casos aparecendo, parece um pouquinho de um assunto, eu acho que não é gritante, assim, para se preocupar, mas é um assunto no radar aí para monitorar. Mas tiveram compras significativas vindo dessas empresas. Então, encerro essa sessão aqui, passo para o Yuri, a não ser que tenha alguma pergunta. O Yuri vai falar o resumão do segundo TRI e vocês podem ter acesso também ao relatório. Antes Eu acho até que de entrar, Pedrão, se o Renato puder voltar o slide, é até interessante, né? A gente falou, e o que a gente observou, não sei o quanto as pessoas perceberam, né? A gente está no terceiro trimestre de 2025 há apenas um mês e 6 dias, né? E Ethereum, por exemplo, já tem nesse um mês e 6 dias. Quer dizer, na verdade, os dados vão até, na verdade, 31 de julho, então é só um mês. Em um mês apenas, a Ethereum bateu o seu recorde de entradas líquidas, em comparação ao que tinha tido nos últimos trimestres passados. Então, esse apetite todo, isso foi traduzido, todas essas boas notícias aí que a gente está trazendo, que o Pedro acabou de comentar, isso primeiro se traduziu em preço, e além de preço, em entradas líquidas sob a forma de produto regulado, né, através desses ETFs dos Estados Unidos. Então, o momentum lá fora em relação a produto regulado de cripto é muito forte. Agora, como são 3h35 e a gente tem que passar ainda pelo Market Pulse, eu vou tentar ser sério, né, Renato? Eu Uhum. vou tentar. Ô, Yuri, posso só Diga fazer uma lá. pergunta aqui pro Pedro, rapidinho? Porque ele Fica acabou de falar preparado. de, só para a gente conectar os assuntos aqui, não deixar esfriar muito, ele acabou de falar do Clarity Act, do Genius Act, passaram pelo Senado, excelente notícia. Aí agora o Leonardo perguntou para a gente aqui sobre aquele velho e quente plano de reserva de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Então, quando que isso aí tem expectativa de tramitar? Aquela proposta da Cynthia Lummis que ele cita na pergunta também, de comprar até 1 milhão de Bitcoins para a Reserva Nacional Americana. A gente sabe que tem estados americanos também se movimentando antes mesmo disso ser passado no âmbito federal. Você tem alguma atualização disso, Pedro ou Yuri? É o seguinte, né? Esse é um assunto mais delicado, né? E eu até entendo que ele até sai um pouco do radar, embora, obviamente, que a Cíntia fica aí nas redes sociais pressionando. Porque, assim, uma sinalização de que o governo americano, né, vá comprar 1 milhão de bitcoins, né? Imagina, sai um anúncio amanhã. É, não seria inteligente do governo americano fazer isso, né? Mas assim, porque assim, né, no momento que ele anuncia que ele vai comprar 1 milhão, acho que assim, o preço para ele fica 2 vezes mais caro à tarde, né? Então, assim, não seria do ponto de vista de execução dessa estratégia, né? Das coisas mais inteligentes. Mas eu acho que tem uma outra discussão por trás, né, que tem a ver com questão de como financiar, né, essa compra, né? E se realmente faz sentido, né? A gente viu o governo americano quando o Trump assume aquela enxurrada de novidade, né? Muita coisa
informação que ainda vai ser confirmada ou não. Então, tinha reserva de Ethereum, reserva de Solana, tinha reserva de XRP, tinha reserva de tudo. Bitcoin vai ser não sei o quê. Enfim, e aí acho que assim, as discussões vão tendo a devida seriedade, envolvendo todas as partes que precisam ser envolvidas e sendo priorizado ou não, mas assim, acho que um dos principais pontos é a questão de como financiar isso, tá? Então, isso vem como, né? Você vende algum ativo que o Estado já tem, como por exemplo ouro, você emite dívida, né? Como é que como é que você faz isso, né? Ela tem que ser neutra do ponto de vista fiscal ou não? Isso tem que estar no budget do governo ou não? Enfim, tem uma discussão fiscal importante. Obviamente que tem questão de precedente legal, imagem institucional. Né? Mas eu acho que essa conversa está acontecendo nos bastidores, mas aqui é um palpite meu, né? Eu não vi isso mas se eu tivesse sentado no lugar lá da pessoa, né, obrigada, incumbida de executar essa tarefa, eu não faria ela pública, porque a partir do momento que isso acontecer, vai custar o dobro, o triplo, é um sinal muito forte, né? Então, é o maior governo do mundo comprando e tudo mais. O que eu posso dizer é que a conversa é, está acontecendo nos bastidores, pelo menos até onde a gente sabe, está acontecendo. Vale só complementar o que o Pedro falou, assim, isso não é restrito ao Bitcoin, né? A plataforma de governo do E Trump, quando a Cynthia Lummis ela corto divulgou. vocês? Alô, alô? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu te ouço bem, Pedro. Se você puder, Renato, até manda mensagem para ele no Slack para ele saber. Mas enfim, isso não se restringe ao Bitcoin, né? Na época que a gente estava durante as eleições, a promessa, né, da Cynthia Lummis de ter uma reserva estratégica de Bitcoin para pagar a dívida soberana nos Estados Unidos até 2045, me lembro bem, era alguma coisa nessa linha, ou acumular até 2045 para resolver o problema de dívida soberana, não me recordo agora quais eram os detalhes, mas assim, isso não, quando passou, né, a ideia de a legislação para você poder comprar ativos digitais, isso não se restringiu ao Bitcoin. Na verdade, a restrição é por market cap. E hoje em dia essa restrição, o único ativo que bate isso é o Bitcoin. Eu acho que tem mais de 500 milhões bilhões de dólares em capitalização de mercado. Então, potencialmente, até porque a gente tem veículo institucional para isso, talvez o Ether também seja incluído nessa brincadeira. Mas, Renato, são 13h40, vamos tentar dar um gás aqui com a parte do Market Pulse. Como o Pedro bem já fez aqui a alusão, a gente tem um relatório trimestral que o time de research da Hashdex solta, enfim, 4 vezes ao ano. Nesse último trimestre, muitos dos pontos que a gente destacou acreditamos que sejam pontos que, obviamente, afetaram o trimestre passado, mas continuam a afetar o trimestre atual. Tanto é que vários dos pontos que o Pedro falou agora em relação ao último mês, que não fez parte do último trimestre, eles têm muito a ver. Então, eu vou passar muito brevemente uma recapitulação e a gente abre para pergunta, porque realmente, 3h40 a gente está avançando já no nosso horário. Em relação a essa primeira parte, né, temos que, desde que os ETFs de Bitcoin foram lançados nos Estados Unidos, lá em janeiro de 2024, a demanda institucional não parou de crescer. Já são mais de 50 bilhões de dólares em entradas acumuladas. É um número que reforça o apetite, né, por exposição regulada a cripto. E nesse contexto, os ETFs de Ethereum, por outro lado, começaram mais devagar, né? A gente teve até algumas saídas nos primeiros meses, muito por conta da performance mais morna do Ether no período. Aqueles de vocês que vão lembrar do início aqui do nosso call, até abril, na verdade, o Ether estava muito no negativo, na verdade, chegou a experienciar drawdowns muito fortes até o final de abril, quando teve uma mudança, né, um shift nos discursos do Trump em relação a tarifas. Mas nesse cenário, esse cenário parece estar mudando, né? Então, só nessa semana passada, os ETFs de Ether marcaram mais de 20 dias seguidos de entradas líquidas, somando mais de 10 bilhões de dólares. Então, assim, é um sinal bem claro de que o interesse está voltando. Esse novo fôlego do Ether, ele pode indicar alguma coisa maior, né? Como a gente está trazendo, todos os exemplos que o Pedro falou confluem para isso. Então, os investidores institucionais estão começando a olhar além do Bitcoin, buscando uma exposição a outros ativos que tenham, né, essa chancela institucional, como um ETF spot lá fora. Mas a gente também começa a ver pouco a pouco, né, com o amadurecimento do mercado, talvez possa inclusive começar a fazer sentido explorar nomes como Solana, aplicações como o Swap, projetos que vêm se mostrando relevantes dentro do ecossistema cripto e que estão presentes no Nasdaq Crypto Index, né, um índice que a gente co-desenvolveu com a Nasdaq, que é o índice de referência do Hash 11. Então, assim, no geral, assim, com marcos regulatórios importantes em 2025, como por exemplo a aprovação do Genius Act que a gente acabou de falar,
a Ethereum parece estar entrando num novo ciclo de crescimento, né? Com um conforto regulatório e acesso via ETFs, é natural a gente imaginar que uma expansão do interesse por produtos indexados e estratégias de portfólio possam até, enfim, é, ajudar a você ver um crescimento maior. Agora, especificamente em relação às digital asset treasury companies, que são essas que o Renato está mostrando na tela, a gente viu muitas empresas olharem para esses ativos digitais de uma maneira com um pouquinho mais de carinho. O Pedro até falou, né? A pergunta agora veio sobre o Bitcoin sendo usado como um ativo estratégico. Essas empresas, muitas delas, elas veem no Bitcoin uma forma de terem acesso a um ativo cuja oferta é limitada e conhecida e programada, e que os drivers de demanda, pouco a pouco, nos últimos anos, vêm aparecendo, e elas entendem, então, que fazer desse ativo uma parte das suas reservas é uma forma de proteger o poder de compra delas, é uma forma, inclusive, de gerar confiança nos investidores. E o que a gente observou, então, foram mais de 140 empresas durante o tri passado, como Strategy, que antigamente era conhecido como MicroStrategy, né, do Michael Saylor, GameStop, Tesla, enfim, uma série de empresas aos poucos adicionando Bitcoin dentro da sua tesouraria. Esse número de 4,26% de toda a oferta de Bitcoin já tendo sido comprada por empresas de capital aberto, ela já está em mais ou menos 4,6%. Mas no tri passado, isso foi aí definitivamente uma das principais tônicas aí do mercado. Pode pular para o próximo, por favor, Renato. Outro ponto também que chamou a atenção nesse trimestre foi a adoção do Bitcoin como um ativo de reserva por estados norte-americanos. Então, se a gente falou dos Estados Unidos como um todo comprando, isso ainda não aconteceu, mas dos estados em si a gente já viu alguns marcos importantes nesse avanço institucional. Em junho, New Hampshire se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar oficialmente o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. No dia seguinte, Arizona seguiu o mesmo caminho. Então, esse movimento ele reforça a ideia do Bitcoin como uma reserva de valor emergente, digital, né, como a gente sempre gosta de colocar, e mostra que não são apenas as empresas privadas que estão olhando para o ativo com essa ótica, mas também governos, ainda que, pelo menos por enquanto, em nível estadual. É mais um sinal de que a tese do Bitcoin como instrumento de preservação de valor está ganhando força em diferentes frentes. Pode pular também de novo, Renato, por gentileza. Ô Yuri, a gente consegue saber se esses estados que estão aprovados, eles estão comprando ou vão comprar? Isso é algo que é monitorado ou o primeiro passo é aprovar e depois ter um plano para como é que compra isso? A tua pergunta é ótima. Isso não se dá em D0, né? Uma coisa é você anunciar, outra coisa é de fato você implementar. Como o Pedro até falou, por motivos operacionais, depende de volume, depende de preço, depende de oportunidade. E também muitas vezes depende de você definir qual o veículo, né? A gente assume, ou assumia pelo menos quando em junho esses estados divulgaram que seria via ETF, mas isso nunca foi propriamente deixado claro. Confesso que eu não fiz um follow-up em relação a esse assunto especificamente, mas eu me lembro, né, em meados de junho ser muito debatido, né? Não, beleza, foi aprovado, vamos investir, mas vamos investir com qual metodologia? E nesse meio tempo, inclusive, não tinha um Genius Act da vida, não tinha um Clarity Act, não tinha uma série de boas legislações que foram protocoladas na época não tinham avançado ainda, então não tinha muita clareza de como os diferentes estados eles iam seguir. Obviamente que essas leis que eu falei, elas estão mais a ver com stablecoins e nomenclaturas e tudo mais, mas o grande ponto aqui é que não, Renato, não sei te dizer como é que o pessoal tem feito essas compras, mas muito provavelmente vai ser via produto regulado, vai ser via ETF. E sendo esse o caso, sim, os records são públicos, dá para acompanhar sim. Show. Aí, avançando um pouquinho mais, o segundo trimestre de 2025 ele também trouxe, como a gente citou, né, avanços regulatórios importantes nos Estados Unidos. É, não foram só isso, né? A gente teve vários destaques que ajudaram a reforçar a confiança no mercado cripto. A gente teve a criação desse marco regulatório voltado para blockchain. A gente teve nomeação de pessoas como o David Sachs, o Paul Atkins, a Hester Pierce, o Brian Quintes para cargos-chave ligados ao setor. O próprio Genius Act que a gente falou agora, aprovado pelo Senado, é super forte. E esses dados que a gente está vendo aí na tela, em relação a, por exemplo, o número de transações mensais em blockchain, que é uma coisa que aqueceu muito o mercado cripto, encontrou
nesse último trimestre, um grande spike de volume. Vocês podem reparar que olhando aí para anos anteriores, o volume ficou muito maior em blockchains públicas. Isso é definitivamente um sinal muito encorajador no que diz respeito à adoção. Essa adoção não se dá somente através desse envelope, né, desse wrapper, que é o ETF, mas pouco a pouco nas diferentes blockchains, sobretudo quando a gente fala de Ethereum, Solana e as segundas camadas, né, as camadas de escalabilidade da rede Ethereum, isso se dá de maneira evidente. E aí, para fechar, eu acho que últimos slides da nossa apresentação, antes da gente abrir para perguntas, a gente tem a parte de adoção institucional de fato, né? A gente viu no trimestre passado a Coinbase sendo listada no S&P 500, pô, primeira vez que uma empresa de cripto é listada dentro do principal índice da economia norte-americana. Definitivamente é um marco, uma chancela, inclusive, né, muito forte para o mercado cripto como um todo. E a Circle, que teve um dos IPOs mais históricos aí da New York Stock Exchange. A Circle, como vocês imaginam, já sabem, é a emissora do STC, que é a segunda maior stablecoin em termos de capitalização de mercado. E o IPO da Circle foi um negócio que deu muito o que falar. Desde então, a Circle, inclusive, tem uma série de iniciativas interessantes em relação a stablecoins que, enfim, ofertam um rendimento, né, entregam um yield enfim, esse momentum institucional muito forte está sendo bem útil para a Circle, inclusive, ter aí novas iniciativas com um apoio, um backing assim, muito forte do mercado. Então, o mercado cripto, olhando para esse último tri, foi muito bom em termos de price action, né? O mercado, tanto para o Bitcoin quanto para o Ether e todos muitos ativos digitais, de um modo geral, foi muito positivo. Aqueles que têm um produto regulado listado nos Estados Unidos, como o Bitcoin e o Ether, tiveram entradas líquidas muito forte. E, além disso, no que diz respeito à adoção institucional e o avanço regulatório para essas principais iniciativas, esses principais projetos, a gente também viu aí só notícia boa. Então, o vento está em popa, o mercado está bem, e eu acho que isso se traduziu no momento que a gente vive, né? Ethereum a quase US$ 4.000, Bitcoin a quase US$ 120.000. Não é por acaso, as notícias são bem favoráveis. Boa, Yuri. Bom, acho que com isso a gente encerrou aqui a nossa apresentação. Eu teve uma pergunta aqui que já surgiu logo no início da apresentação, mas vamos atacar ela aqui. Ô, Yuri, você soube dessa notícia aqui de uma venda de 80 mil bitcoins, né? O nosso ouvinte aqui até explica que isso afetou muito pouco o preço, né? Porque a gente está numa realidade nova, o Bitcoin está muito maior, volume negociado muito maior. Sobre essa venda especificamente, você tem algum comentário, Yuri? Alguma informação a mais sobre isso? A gente fez um estudo na casa, Renato, sobre como, quando a gente foi olhar essas empresas que estão encarteirando bitcoins como, enfim, um ativo de reserva estratégica. E o que a gente observou é que a gente sabe como a oferta de bitcoins ela muda numa progressão relativamente estável, né? São mais ou menos 450 bitcoins novos sendo jogados no mercado. E não somente o fato da gente ter um volume maior hoje sendo transacionado, mas sobretudo um volume comprador, que fez, né, com que o preço saísse nos últimos meses de 80, 90 mil dólares para 115, 120 mil dólares, faz com que, como eu falei, né, essas empresas demandam, 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 a oferta não é capaz de suprimir. Então, mesmo que você tenha uma venda como essa de 80 mil bitcoins, isso, para um bicho que hoje em dia tem um tamanho de mercado muito maior do que tinha no passado, isso mexe muito menos. Então, o comentário é super pertinente e, enfim, faz parte de uma classe de ativos que um dia já teve, sei lá, 10 milhões de capitalização de mercado e hoje tá falando dos trilhões de dólares em market cap. Então, é normal. Cada vez menos essas vendas elas vão afetar progressivamente menos o mercado, não só do Bitcoin, mas de outros ativos digitais. Boa, boa, ótimo. É, E 80 mil bitcoins, né? Teve uma especulação que tem uma carteira que não se movimentava há bastante tempo e tal, mas no final das contas são 8 tri e meio, 9 tri, desculpa, 9 bi, né, para 2,3 tri, né? Então, e lembrando que o mercado de cripto ele negocia um volume muito grande todo dia, Uau. né? Então, se eu não me engano, é coisa de 4 a 5% do market cap, todo santo dia troca de mão, né? Então, nos mais diversos venues no mundo inteiro, né? Então,
passar 0,4% de todos os bitcoins outstanding, que é 80 mil, é um negócio que, assim, é, passou normal e nem foi muito assunto. É, É, só, eu ia foi só uma. falando em perspectiva, Yuri, só o Michael Saylor e a Strategy aí, na sua última compra, no dia 28 ao dia 3 de agosto, compraram 25% desse volume aí, ou seja, 20 mil bitcoins. Isso uma empresa, né? Então, assim, isso acaba mostrando aí o tipo de comprador que a gente tem também no mercado, capaz de absorver uma venda dessa. E lembrando que, poxa, tem gente que tem milhares de bitcoins lá de trás, né? De 10 anos atrás, assim, em algum momento é natural que a gente veja pessoas que já estão há muito tempo com bitcoins se desfazendo de alguma parte da posição com lucro gigante para possivelmente comprar algum bem no mundo real, né? Usar esse patrimônio. É, a especulação, na verdade, é que não seja essa, né? A gente não tem como provar, mas a ideia é que essa carteira é muito antiga, e aí fica só como curiosidade antes da gente passar para a próxima pergunta, mas o que especulou-se era que fosse uma carteira, por ser muito antiga e ainda não ter o formato de. É... Putz, agora eu esqueci o nome, Pay to Public Key Hash, só que sem o hash, né? Pay to Public Key, como uma forma de proteger, né, as chaves privadas dessa carteira. Ela era desatualizada, era uma versão antiga, digamos assim, sem uma camada extra de encriptação. Ela era uma carteira que, mediante com o passar do tempo, a gente tem um aumento do poder computacional, que você podia fazer o que a gente chama de brute force, né? Você, a partir da chave pública, você inverter isso e descobrir as chaves privadas. Então, uma das especulações é que essa carteira era uma carteira dormente, uma pessoa que talvez nunca tivesse coletado ou perdido as suas chaves privadas, e alguém conseguiu, através de um poder computacional alto, reverter essa chave pública e descobrir quais eram as chaves privadas. Essa é a ideia. Novamente, né, carteiras mais novas não seriam tão fáceis de você fazer alguma coisa do gênero, mas a gente viu já ao longo dos últimos 2 anos isso acontecendo aqui e ali. Boa, Yuri. Para terminar aqui, cara, ciclo de 4 anos do Bitcoin, né? O famoso ciclo de 4 anos, né? Onde a gente tem 3 anos muito bons e um ano muito ruim. Essa história vem se repetindo já há algum tempo. Será que dessa vez o ano bom se alonga um pouco? Tem o nosso ouvinte Leonardo aqui falou de possível corte de juros pelo Fed, ajudando aí um pouco o mercado. Será que o varejo, né, com esse corte de taxa de juros, se vier, quando vier, será que o varejo volta a olhar para Bitcoin com mais afinco? Eu não sei nem se parou de olhar, na verdade, Léo, mas vamos ver o que que o Yuri tem a dizer. É, assim, obviamente a resposta honesta eu não sei, mas se você for parar para pensar, ah, como é que eu posso colocar isso? A ideia de não ter um ciclo dessa vez é uma coisa que não é estranha para quem está em cripto há muito tempo. Em todos os diferentes ciclos de mercado, desde que eu começo a acompanhar desde 2018, sempre tem a tese de, pô, dessa vez vai ser diferente. Então, acho que seria um pouco leviano da nossa parte, antes de efetivamente observar algum indício na prática de que os ciclos de 4 anos não serão respeitados, mas uma forma alternativa, talvez, a pensar que os ciclos não vão se manifestar, é você pensar que eles vão ser mais suaves, né? Naturalmente, quando você fala de uma classe de ativos, como eu tinha mencionado, que há 7, 8 anos atrás era muito menor, você ter desvios aqui de 15, 20, 30 mil dólares, isso era 50% de drawdown, isso era 60%, 70%. Hoje em dia você está falando de um brinquedo que tem. Cada Bitcoin custa 115, 120 mil dólares, dependendo do recorte das últimas semanas que a gente está falando. Então, se cair 10, 20 mil dólares, isso é uma correção tranquila. Não é uma correção como a gente viu, sei lá, quando a China baniu mineração e o Bitcoin na época saiu, e teve um drawdown de 30 e tantos por cento em um dia. Óbvio que depois recuperou um pouquinho, até aos poucos ir entrando na fase do bear market, mas não sei se não haverá um bear market, mas talvez ele possa ser só mais suave, o que é normal dentro de uma classe de ativos que está cada vez mais madura. Então, você pode pegar a narrativa dos juros, você pode pegar é, a narrativa de, hoje em dia, o perfil médio da pessoa que está investindo em cripto ser um perfil mais institucional, com perfil de longo prazo. Então, é um cara que não vai necessariamente vender, porque ele não tem esse viés especulativo, mas
Difícil, né? Tradicionalmente sempre teve muito a ver com o M2 global, com o ciclo de liquidez global. Tradicionalmente, os 4 anos de ciclo eles foram respeitados, então é difícil dizer que não vai acontecer. Talvez seja mais razoável imaginar que, dados os motivos que ele elencou e até os que eu citei agora, talvez sejam só mais suaves. Ô Yuri, nos os outros ciclos também, corrija-me se eu estiver errado, a gente foram marcados também por um ciclo de bear market agravado por esqueletos que acabaram caindo do armário ali. Você mencionou a mineração na China lá atrás, tá mais fresco na minha cabeça ali o 2022, quando a gente teve quebra de algumas corretoras e alguns players importantes ali dentro do mercado de cripto. Você falou do mercado estar mais maduro, talvez dificulte também esses esqueletos caírem do armário, no sentido que os players estão muito mais maduros, né? As corretoras, os intermediários, a regulação. Isso também talvez contribua, queria ouvir sua opinião, para um cenário talvez um pouco menos volátil, né? Para a gente não, de repente, ter uma surpresa assim do tamanho de uma FTX à época, ou uma notícia tão catastrófica quanto a China banir mineração, alguma coisa nesse sentido. O que a gente pode talvez ter, eu falei, por exemplo, ao longo da apresentação, estava no Market Pulse, por favor, confiram aí, que está realmente bem bacana o relatório. A gente fala sobre essas empresas que estão olhando para o Bitcoin como uma forma de um ativo, né, dentro da tesouraria estratégico. Talvez algumas dessas empresas elas possam ter um risco associado de alguma delas quebrar, não por causa do Bitcoin, mas porque a empresa era ruim e viu no Bitcoin uma oportunidade de salvar, na verdade, seu balanço, né? Muitas empresas fantasma, a gente chegou já a fazer esse tipo de anotação aqui no call, olhando com carinho para o Bitcoin, e aí sim, um risco associativo. Então, os esqueletos no armário, eles podem se dar dessa forma, mas a grande diferença é que não tem problema você ser liquidado e vender a sua posição se existe uma força compradora. Talvez a grande diferença que a gente vê hoje é uma força compradora muito forte. Muitas players, sejam eles empresas listadas, sejam eles estados, sejam eles investidores institucionais, diversos fundos de pensão, enfim, o que for, como a gente já falava mais no início do ano, se uma empresa dessa quebra, o impacto dela no mercado vai ser muito menor, porque tal como essa venda de 80 mil bitcoins que a gente falou agora há pouco pode acontecer, mediante você ter força compradora e mediante você ter um tamanho de mercado relevante, isso acaba sendo suavizado. Então, não é que eu acho que os esqueletos acabaram. Em qualquer momento, em qualquer mercado, isso pode acontecer. Mas com força compradora mais forte, com volume forte e com um tamanho de mercado maior, isso já é suavizado. Boa, Yuri. Para terminar aqui, Eu, ó, eu, vai lá, eu, Petra, eu por favor. adicionaria ao negócio, o Yuri explicou perfeitamente, mas a nossa cabeça em relação a isso, mas eu só daria um destaque, né, ao fato de, assim, o mercado está num novo momento, tanto institucional quanto regulação, então, qualidade dos investidores que está entrando, né, não é qualidade falar que é ruim ou bom, né? Mas sim perfil, né? Em termos o pessoal está entrando agora, né? Com expectativa de 2, 3, 4, 5 anos, né? E capital institucional que entende a tese. Mas você teve também, né, esse grande ciclo de compra dessas empresas, Digital Asset Treasury Companies, como o MicroStrategy, e que são, se elas estiverem bem financiadas, que a grande maioria ainda está, né, e o grande comprador, na verdade, é a Strategy, que está extremamente bem financiada, é uma compra permanente, né? Então ele não vai devolver esse Bitcoin por qualquer dor de barriga aqui ou ali, né? Então, o perfil mudando, né, é muito importante. Aí você junta, talvez, com essa questão regulatória, stablecoin, tudo acontecendo, o maior mercado do mundo se abrindo e eventualmente uns juros caindo, né? Embora a gente venha, eu não sou crente na tese de que o juro vai fazer muito efeito, tá? Porque a gente viu, o juros está alto há 3 anos nos Estados Unidos e não impediu o Bitcoin de sair do low de US$ 20 mil para 120 agora, né? Então, não acho que seja os juros vindo de 5 para 4 para 3 que vai mudar grandes perspectivas. A bolsa no all-time high com juro alto, né? Então, não tem sido empecilho para os ativos de risco performarem. Não acho que vai ser o caso agora, mas ela pode ajudar na margem se cair o juro naturalmente, com mais liquidez, pode ajudar a alongar esse período. Então, todos esses fatores aí, eu acho que pode ser que, né, e fazer um disclaimer aqui, né, que tem uma frase famosa aí no mundo de investimento, né, que tem 4 palavras em inglês, depois eu traduzo, que você tem que evitar no mundo de investimento, que é this time is different, né, que
esse momento agora é diferente dos outros, né? Então, assim, é uma fórmula para o fracasso, quem acompanha os mercados, mas, assim, olhando o fundamento, olhando todos esses fatores, a gente pode achar que a gente talvez tenha alguma coisa mais prolongada ou movimentos menos relevantes, né? Uma alta menos forte, com uma queda também menos impactante, e a gente entra num novo ciclo de um novo momento da indústria. Beleza, pessoal. A gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário. Aliás, agradecer a todos vocês que continuam com a gente aqui mesmo após o horário. Para encerrar mesmo, o Yuri Lapenta, bate bola, jogo rápido, só para não deixar o ouvinte desassistido aqui. A gente já fez algum estudo avaliando em cada um dos ciclos de baixa para ter a noção da quantidade de compradores que haviam nesses períodos em relação ao atual. Acho que primeiro mencionar que atualmente não é um ciclo de baixa, né? Então já não é um comparativo. E acho que tudo que o Yuri colocou aqui de Bitcoin Treasury Companies, Ethereum Treasury Companies, os ETFs nos Estados Unidos, tudo isso mostra um cenário em termos de compradores potenciais, países, o Yuri falou de estados, tudo isso mostra que independente de ciclo, comparando com 2022, 2018 lá, e que esses períodos fiquem cada vez mais para trás, o cenário é completamente diferente de compradores potenciais aqui. Yuri, Lapeta, algum comentário? Na verdade, respondendo a pergunta de maneira honesta, não, a gente não fez um estudo. Inclusive, vale ressaltar, quando a gente faz um estudo de quais de compradores entre empresas listadas públicas, né, que compram Bitcoin, eu não estou te dizendo todas as pessoas que estão comprando. Não é um estudo de todo mundo que está comprando Bitcoin. Eu estou pegando elas e dizendo que só elas já me compram por dia mais do que os Bitcoins são lançados no mercado novos através da mineração. Então, esse era o argumento, que assim, só essas empresas que a gente está analisando já compram mais em média do que os 450 bitcoins que são lançados no mercado. Então, fazer esse estudo com todos os compradores para poder fazer um comparativo seria algo mais ousado. A gente não tem acesso a essa base de dados. Pessoal, continue acompanhando a gente aí pelas redes sociais da sua preferência. A gente está em todas, tem a nossa newsletter, comunidade no WhatsApp também, onde a gente manda ali o nosso Hash Insider semanal. A carta mensal também vai ser circulada hoje, tá? Para quem acompanha. Do mais, a equipe de RI vai ficar à disposição de vocês. Agradecer para todo mundo que ficou aqui além do horário com a gente. Yuri, Lapenta, comentários finais? Não, nenhum. Agradecer mais a presença de todos. A gente está com 30 pessoas ainda, mesmo avançando legal na hora. Hoje acabou ficando um pouquinho mais comprido, foram muitas perguntas, mas super obrigado pela participação de todos. A gente se vê no próximo mês. Valeu, pessoal. Um abraço.